Rafael, por que a taxa Selic está subindo tanto? Porque o Banco Central definiu assim. Qual a relação do desempenho do governo com a constante subida da taxa Selic? Então, a tomada de decisão do... Vamos lá. Primeiro, assim, tudo o que faz a Selic subir é a tomada de decisão do Banco Central. Volto a reforçar, tem que olhar de uma forma sistêmica. Quando você olha de forma sistêmica, você vê o quê? Entre os juros, a Selic, entre a Selic e o governo, tem um intermediário aqui. Esse intermediário é um grupo de 9 pessoas que compõem o Copom, o Comitê de Política Monetária, que definem para onde vai a taxa de juros. Quando você tem um intermediário que trabalha de forma discricionária, com base no que eles veem de mundo, no que eles pensam de mundo, você tem algum nível de vínculo entre mundo real e o que acontece. E às vezes não tanto, certo? O caso da Dilma, por exemplo. A Dilma conseguiu manter os juros baixos por muito mais tempo e afundar o país porque não tinha esse vínculo entre o que estava acontecendo e como o Banco Central reagia. Então, assim, nesse caso agora, a gente tem um Banco Central que está tomando decisão com base no pensamento dos 9 membros do Copom. Então, eu não tenho como dizer especificamente o vínculo do desempenho do governo e a subida da Selic, porque passa pela cabeça de 9 membros do Banco Central que veem a economia do jeito deles, que não necessariamente é do jeito que eu penso. Então, quebrando isso, o Banco Central, a taxa está subindo, e aí tanto é opinião sua, mas a taxa está em subida, certo? Porque o Banco Central vê como a forma de resolver a pressão inflacionária que está resiliente, está resistente ali e não querendo descer, como algo que eles conseguem resolver através do aumento da taxa de juros e, por conseguinte, desaceleração da economia. Eu vejo de outra forma. Eu vejo como tem muitos fatores exógenos ali que não vai se resolver com juros e você está penalizando a economia de forma desnecessária com uma ferramenta que não é a melhor para se usar. Mas para quem é martelo, tudo é prego, certo? Então a única coisa que eles têm ali para poder regular a economia é os juros, eles acabam achando melhor atuar. Questão de opinião. Não quer dizer que eles estão certos, não quer dizer que eles estão errados, quer dizer que a gente vê esse momento de uma forma diferente. Eu com relação a lidar com a economia, eles com relação a lidar com a economia, certo? A única coisa que eles controlam é a política monetária, então os juros estão subindo, porque eles veem como a melhor forma de lidar com a inflação neste momento, que é o mandato deles, lidar com a inflação, certo? Eles veem como a melhor forma de fazer isso o aumento consistente de juros na velocidade que está sendo feito nesse momento. A relação entre desempenho do governo com constante subida na Selic existe apenas no âmbito em que as atitudes do governo afetam a dinâmica inflacionária no Brasil, que é o mandato deles controlar e, por conseguinte, demanda a atenção deles. Isso daí, vale lembrar, veja sistemicamente, depende de passar pela cabeça dos 9 membros do Copom a ser votado qual é a dinâmica a ser assumida dali para frente. Espero ter sido claro.